Boa noite. Veja no Brasil TV desta quinta-feira, dia 28 de outubro. O uso de máscaras está liberado em ambientes abertos, sem aglomeração, no Rio de Janeiro. Desperdício do dinheiro público. A construção do complexo da Polícia Científica em Caruaru, no agreste de Pernambuco, está parada há 8 anos. A Polícia do Distrito Federal prende um grupo especializado em falsificar documentos para fraudar o pagamento de impostos. E ainda as celebrações em devoção ao santo das causas impossíveis, São Judas Tadeu. É agora no Brasil TV. A Secretaria Estadual de Saúde do Rio publicou no início da tarde a regulamentação que permite que os municípios flexibilizem o uso de máscaras em locais abertos, sem aglomeração, desde que algumas condições sejam respeitadas. No município do Rio, isso já está valendo. Por causa dessa liberação, os repórteres do Rio de Janeiro poderão serem vistos aqui sem máscaras. Claro, se eles estiverem em locais abertos e sem nenhuma aglomeração. O Guilherme Peixoto tem as informações e fala que a lei começa a valer a partir de agora. É isso, Marcelo. Começou a valer hoje. A regulamentação foi publicada numa edição extraordinária do Diário Oficial do Estado esta tarde. Ontem, o governador Cláudio Castro, do PL, já tinha sancionado a lei, mas ainda aguardava a definição da Secretaria Estadual de Saúde. A gente vai te mostrar quais são as regras para essa flexibilização. Ela é facultativa entre os municípios, que devem seguir as seguintes orientações: 65% da população total com esquema vacinal completo, as 2 doses ou a dose única, ou 75% do público-alvo, que são pessoas com 12 anos ou mais. Outra condição importante: o mapa de risco semanal desses municípios precisa estar moderado, baixo ou muito baixo. Lembrando, essa flexibilização para o uso de máscaras só vale para locais abertos sem aglomeração. Em locais fechados ou com aglomerações, a máscara continua sendo obrigatória. A Secretaria Estadual de Saúde informou que, se houver a piora no cenário epidemiológico, a máscara voltará a ser obrigatória. Segundo o secretário de Saúde do Estado, Alexandre Kepp, um dos dados que mais preocupam nesse momento é que mais de 350 mil pessoas não voltaram para tomar a segunda dose da vacina. Aqui na capital, a porcentagem da população total com a segunda dose ou com a dose única já atingiu a meta obrigatória e está hoje em 65,8%. E por isso, em lugares abertos assim, já é possível conversar à distância sem máscara. Marcelo. Pois é, reforçando que o uso de máscara ainda é obrigatório em diversas situações, como, por exemplo, nos voos dentro e também fora do Brasil. E por isso, um passageiro foi expulso de um avião porque se recusou a usar a máscara. O caso aconteceu lá em Curitiba. A Bárbara Rames é quem conta pra gente. O voo da Latam saía do aeroporto Afonso Pena com destino a Guarulhos. Quando a aeronave já estava na cabeceira da pista de decolagem, o piloto voltou para que o passageiro fosse expulso do voo por estar se recusando a usar máscara de proteção. Em todo o Brasil, esse item é de uso obrigatório dentro dos aviões e também nos aeroportos. Isso aconteceu na segunda-feira. Por meio de nota, a companhia informou que o desembarque do passageiro foi necessário por conta do comportamento indisciplinado dele e que depois da retirada, o voo seguiu viagem normal até São Paulo com toda a segurança. Por conta de toda essa situação, o horário de decolagem do voo foi atrasado em 33 minutos. Custos da máscara. A Latam informou que atende rigorosamente as regulamentações, das autoridades e que o nome do passageiro que se negou a usar máscara não vai ser divulgado. Mais de 24 mil doses de vacina contra a Covid que ficaram um período sem refrigeração por conta da falta de luz em Paranavaí, que fica no noroeste do Paraná, foram liberadas para distribuição nos 22 municípios que fazem parte dessa regional de saúde. O laudo do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde diz que a situação das vacinas é satisfatória para o uso, uma vez que se encontraram dentro das especificações de qualidade. Porque a variação da temperatura foi muito pequena, né? Então, foi por pouco tempo e a variação foi mínima. Então, com isso, não afetou a qualidade do imunobiológico. Essas doses, elas foram colocadas sob suspeitas depois de ficarem armazenadas em uma temperatura abaixo do recomendado por causa de um problema no gerador de energia que mantém elas refrigeradas durante um temporal que atingiu a região. Com a liberação do controle de qualidade do governo federal, as mais de 24 mil doses das vacinas AstraZeneca e Pfizer
foram distribuídas aos municípios, o que possibilitou a retomada da aplicação da segunda dose da AstraZeneca e da dose reforço, que estavam suspensas há mais de uma semana. Em Petrolina, no sertão de Pernambuco, a Secretaria de Saúde está com uma unidade móvel levando as doses da vacina contra a Covid para os bairros em busca dos faltosos. Edson sabia que estava um pouco atrasado. Aos 24 anos de idade, a faixa etária dele para a vacinação contra a Covid já foi aberta há meses. Mas só hoje foi possível tomar a primeira dose. Porque não tinha conseguido o agendamento. Até agora era, sempre acabava rápido as vagas. Mas e aí, hoje resolveu isso? Eu resolvi, graças a Deus. Estamos aí imunizados. Vou esperar a segunda dose, se Deus quiser. Dona Socorro também tomou a primeira dose só hoje. Ela disse que teve o mesmo problema com o agendamento. Eu tive muita dificuldade para agendar, entendeu? Aí pelejava e não conseguia agendar várias vezes, entendeu? Pelo menos 400 pessoas tomaram hoje de manhã a primeira dose da vacina na quadra da Escola Municipal José Joaquim, no José e Maria. A ação faz parte da campanha de imunização contra a Covid-19 nos bairros. Em 2 dias, a campanha de vacinação nos bairros e residenciais passou por 4 comunidades de Petrolina. A expectativa é de aplicar 2.850 doses, sem a necessidade de agendamento prévio na plataforma. Essa é uma estratégia adicional à estratégia que já vem sendo utilizada pela Secretaria de Saúde, que é a vacinação mediante agendamento na plataforma. E agora a gente está ofertando essa vacinação em alguns bairros, pensando justamente em algumas situações de vulnerabilidade, de difícil acesso aos sistemas de informatização e também avaliando indicadores epidemiológicos, que são aqueles bairros que apresentam maior casos positivos para a Covid-19 aqui no nosso município. O Congresso aprovou um projeto de lei que cria o auxílio gás para famílias de baixa renda. A proposta prevê o pagamento, a cada 2 meses, de um valor correspondente a pelo menos metade do preço médio nacional do botijão de 13 quilos. Terão direito ao auxílio famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal ou que recebem o benefício de prestação continuada. Para entrar em vigor, essa proposta ainda depende da sanção do presidente Jair Bolsonaro. Agora a gente fala e te mostra aqui um exemplo, um mau exemplo, um exemplo de desperdício de dinheiro público. Há 10 anos começou a ser construído em Caruaru um complexo da Polícia Científica. Lá deveria funcionar o Instituto de Criminalística, o IML e também o Instituto de Identificação. Mas olha só, as obras estão paradas desde 2013 e a construção está abandonada. Se aqui já teve muro, não dá para dizer. Se caiu, não há tijolos em volta, nem nada que indique que já foi construído. Se a estrutura foi cercada por tapumes, é possível até imaginar por estas imagens. Mas, deste lado, simplesmente tudo foi abaixo. Essa é a atual situação do que deveria ser o Complexo de Polícia Científica na Avenida Brasil. Complexo que abrigaria o Instituto de Medicina Legal, o IML, o Instituto de Criminalística e o Instituto Tavares Buril, na mesma área de 2.000 metros quadrados. Além de não ter sido finalizado, ficou mesmo a marca do abandono. O mato toma conta. E o pior, o que foi pelo menos construído vai se deteriorando com o tempo, sem que o que foi gasto de dinheiro público sirva à população. A obra está emperrada há uma década. Isso mesmo. Começou em 19 de junho de 2011 e foi paralisada em setembro de 2013. O projeto, com valor inicial de cerca de R$4.700.000, era para ter sido executado em 10 meses. Como não ocorreu, em 2015, a SDS informou em nota que esses valores haviam subido para R$6 milhões. O tempo passa, os custos aumentam com a correção do orçamento, mas a obra nunca é entregue. Conversamos com Rafael Cavalcante, presidente do Simpol, o Sindicato dos Policiais Civis do Estado, que segue acompanhando a situação. Ela parou em 2013. Na verdade, a conclusão dela era para ter sido em 2013. Né? Mas foi feito quase tudo. Na verdade, já estava em fase de equipar o aparelho, né? Equipar o complexo. Já tinham até ar-condicionados lá. E, de repente, abandonaram. Né? Faltavam detalhes, questões de acabamento. Algumas salas ainda para serem finalizadas com cerâmica, essas coisas.
e abandonaram, simplesmente parou. O que agrava mais a situação, porque foi gasto 4,5 milhões, o complexo foi quase concluído, foi aparelhado, começou a ser aparelhado e de repente descobrem que ali não era um local adequado para se fazer isso. Então foi dinheiro público jogado fora, uma irresponsabilidade não mínima. Em 2017, a obra foi mencionada em um relatório do Tribunal de Contas do Estado. O documento apontou que falhas no projeto e indisponibilidade de recursos resultaram em atraso no pagamento à empresa responsável e a quebra de contrato. Mas nenhuma licitação foi feita e a construção não prosseguiu. As coisas que tinham lá foram levadas pela bandidagem, pela criminalidade. Ar-condicionados, pias, bacias, esquadrias de alumínio, enfim, portas, trincos de porta, tudo isso foi levado, já estava lá, e ar-condicionados split e foram levados. Na área, com sinais claros de abandono, pessoas jogam lixo e caminhões despejam metralha a toda hora. O complexo é um exemplo de como os impostos são desperdiçados no país. A Secretaria de Defesa Social disse que o projeto está pronto para concluir as obras do Complexo de Polícia Científica de Caruaru e que está finalizando o edital de licitação para terminar essa construção. Depois que a obra for retomada, a previsão de que ela seja concluída em até 8 meses. A Secretaria diz ainda que o IML de Caruaru, que foi reformado e ampliado no ano passado, está funcionando plenamente, assim como o Instituto de Criminalística da cidade, e que os 2 institutos receberam reforço de novos servidores vindos do último concurso para a Polícia Científica. Em Cuiabá, um ex-secretário de Saúde foi preso hoje na segunda fase de uma operação da Polícia Federal que investiga o desvio de dinheiro entre 2019 e 2021. A Yanara Garcia explica para a gente. Segundo as investigações, o ex-secretário de Saúde de Cuiabá, Célio Rodrigues, era um dos principais beneficiados por um suposto esquema de desvio e lavagem de dinheiro de contratos da Prefeitura, da Secretaria de Saúde de Cuiabá com empresas terceirizadas. Essas empresas terceirizadas subcontratavam uma outra empresa médica, uma quarteirizada, que chegou a pagar contas pessoais do ex-secretário, como o IPTU de um imóvel dele, segundo a PF. Além do ex-secretário Célio Rodrigues, o empresário Paulo Roberto de Souza Jamur, sócio dele em uma empresa, foi preso em Curitiba, no Paraná. Um terceiro investigado, que não teve o nome confirmado pela Polícia Federal, está foragido. Hoje, a PF cumpriu 13 mandados de busca e apreensão. Entre 2019 e 2021, essas empresas terceirizadas chegaram a receber cerca de 100 milhões de reais do município para prestar serviços como administração de leitos de UTI e mão de obra médica. Segundo a Prefeitura de Cuiabá, hoje não foi realizada busca e apreensão em nenhum prédio do município e que a Prefeitura está disposta a contribuir com as investigações. O advogado do ex-secretário Célio Rodrigues disse que vai analisar o pedido de prisão e pedir a soltura dele. A defesa do empresário Paulo Roberto de Souza Jamur, nós não conseguimos contato com ela. A Polícia Civil prendeu hoje um grupo especializado em falsificar documentos para fraudar o pagamento de impostos no Distrito Federal. A investigação aponta um prejuízo de mais de 300 milhões de reais para os cofres públicos. Pela manhã, essa casa em Valparaíso estava cercada pela Polícia Civil. E no desespero, um dos investigados pela operação realizada hoje jogou os documentos e o celular pela janela. Mas depois disso, foi preso temporariamente com outras 6 pessoas. Nessa operação, a polícia cumpriu 14 mandados de busca e apreensão aqui no Distrito Federal, com apoio do Ministério Público e da Polícia Civil de Goiás. O grupo se dividia em 3 e é investigado por uma série de crimes. Tudo começava por uma família que falsificava documentos, principalmente identidades de todo o país. Aí, esses documentos eram usados por contadores que participavam do esquema para criar empresas fantasmas, com dirigentes que nem existem. E depois, uma outra parte dos criminosos fraudava notas fiscais. Segundo a Polícia Civil, os criminosos emitiam notas fiscais em nome dessas empresas falsas, para conseguir créditos tributários e, assim, reduzir os pagamentos de impostos que aquela empresa deveria fazer ao governo. De acordo com as investigações, em 10 anos desse esquema, o prejuízo chega a 300 milhões de reais. O delegado explica que depois de emitir a nota e não pagar o imposto, a empresa falsa ainda simulava a venda de um produto para outra empresa.
Quando o fisco vai atrás da cobrança desse valor, ele não tem como cobrar porque são empresas de fachadas onde o quadro societário é formado por pessoas fictícias, pessoas que não existem, a partir das falsificações feitas pelo núcleo executivo. Entre o material apreendido, há documentos que vão servir para colher mais provas contra os investigados e bens e valores para ressarcir o prejuízo aos cofres públicos. Foi encontrada até uma fábrica de documentos falsos em Ceilândia. Pela passagem na porta dava para se ver que era para fazer alguma atuação na parte de clandestinidade mesmo. E lá dentro tinha impressoras, documentos, tintas e locais próprios para confecção de documentos. Todos os presos vão responder por organização criminosa, sonegação fiscal, falsificação de documentos e uso de documento falso. E caso condenados, podem pegar até 30 anos de prisão. A Polícia Civil de Minas Gerais apresentou o resultado de uma operação para combater abusos sexuais contra crianças e adolescentes em Belo Horizonte. Foram cumpridos 3 mandados de prisão e 1 de busca e apreensão nesta quarta-feira, durante a operação da Polícia Civil de combate a crimes sexuais contra crianças e adolescentes na capital. Na região de Venda Nova, os policiais apreenderam computadores e celulares de um suspeito de estupro de vulnerável. Segundo a polícia, a vítima contou à mãe que o padrasto a obrigava a tirar fotos nuas. Ela relata também que durante essas fotos aconteciam alguns atos libidinosos, não necessariamente a conjunção carnal, porque a gente liga muito o crime de estupro de vulnerável à prática de conjunção carnal, mas qualquer tipo de ato libidinoso, um toque lascivo, um beijo, outros tipos de relacionamentos sexuais que não a conjunção carnal também configuram o crime de estupro de vulnerável. Um outro caso foi de um homem suspeito de estuprar a filha de 7 anos no mês de setembro deste ano. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito disse que estava bêbado e que teria confundido a filha com a namorada. No plantão, não foi feito flagrante por não ter o requisito legal temporal, tendo em vista que a vítima relatou os fatos para a genitora alguns dias após o ocorrido. Logo após o encaminhamento do procedimento para a DEPICA, foi finalizadas as investigações, o investigado foi indiciado e foi solicitado o pedido de prisão preventiva, sendo cumprido na data de hoje. A Polícia Civil reforça que a conversa é a melhor forma de prevenção contra esse tipo de crime. É importante que a criança se sinta segura e confortável para relatar situações de abusos sexuais. O assunto ele deve permear dentro de casa, é um assunto que tem que ser conversado, para as crianças se sentirem à vontade de confiar nos pais, e nos responsáveis para contar se algo ou alguma coisa aconteceu. Isso é o mais importante, essa confiança, esse diálogo dentro de casa. Nessa operação, a polícia prendeu ainda um homem na região centro-sul de Belo Horizonte, suspeito de abusar de uma menina menor, de 12 anos, que ele conheceu por uma rede social. Um outro homem, condenado em 2017 por abusar da filha de 5 anos, também foi preso. Bom, lembra daquele mega assalto no fim de agosto na cidade de Araçatuba, no interior de São Paulo? Pois então, a Polícia Federal fez mais uma operação como parte dessas investigações. Quem vai explicar para a gente tudinho é o Diogo Nolasco. Foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão e 1 de prisão temporária em Guararapes, cidade que fica a cerca de 20 quilômetros aqui de Araçatuba. A operação da Polícia Federal teve o apoio do BAEP, que é o Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Os policiais coletaram materiais genéticos que vão ajudar nas investigações. O 3º mandado de busca e apreensão foi cumprido em Agudos e teve o apoio da Polícia Federal de Bauru. Desde o início das investigações, 16 pessoas foram presas suspeitas de envolvimento no mega assalto da madrugada do dia 30 de agosto. Um grupo de criminosos atacou 3 agências bancárias. Em 2 delas, os bandidos conseguiram levar dinheiro. Veículos foram incendiados para fechar as ruas e atrapalhar a chegada da polícia. Os criminosos fizeram moradores e motoristas reféns, sendo que algumas das vítimas foram feitas de escudo humano. 3 pessoas morreram e 5 ficaram feridas. A investigação é concentrada na Polícia Federal porque as agências bancárias são federais. A seguir, a gente conta quais são todas as atrações do Lollapalooza 2022.
Brasil TV de volta. Foi cremado hoje em Salvador o corpo do maestro, compositor e arranjador Letieres Leite. Ele morreu ontem aos 61 anos. O corpo do maestro e multi-instrumentista baiano Letieres Leite foi cremado na tarde de hoje em um cemitério aqui de Salvador. A cerimônia foi restrita a familiares. Letieres morreu ontem na casa onde morava, também aqui na capital baiana. Ele havia sido diagnosticado com Covid-19 e estava se tratando em casa. Um laudo do Instituto Médico Legal apontou que a causa da morte foi insuficiência respiratória em decorrência da Covid-19. Letieres tinha 61 anos e já havia tomado as 3 doses da vacina contra a doença. Segundo a equipe que trabalha com o músico, ele fazia uso frequente de remédio para tratar uma asma crônica. Letieres também era compositor e fundador da Orquestra Rumpilés, que mistura elementos da música afro com referências da música mundial. Ele deixa um rico legado para a cultura de todo o Brasil. O maestro também ficou conhecido por trabalhos com grandes artistas, como Gilberto Gil, Caetano Veloso, Maria Rita, Elza Soares e Ivete Sangalo, com quem ele trabalhou por 14 anos. O Lollapalooza divulgou hoje a programação completa do festival. O evento, que no ano passado foi cancelado por causa da pandemia, vai ser nos dias 25, 26 e 27 de março do ano que vem, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Entre as atrações, Foo Fighters, Miley Cyrus e The Strokes. São 3 dias de evento para o público matar a saudade dos shows e do festival. As apresentações vão ser divididas entre 4 palcos simultâneos. Entre as atrações estão a banda de rock americana Foo Fighters. O grupo se apresentou na primeira edição do festival em 2012 e volta para matar a saudade do público. Outra confirmada nessa retomada é a cantora norte-americana Miley Cyrus. E ainda a banda de rock The Strokes, que já se apresentou na edição do Lollapalooza de 2017. Já entre as brasileiras estão a banda gaúcha Fresno, que se apresenta pela primeira vez no festival. Para quem gosta de hip hop, tem os rappers Rashid e Emicida, considerado uma das maiores revelações desse estilo musical do Brasil. Mudando de estilo, tem Pablo Vittar e outra grande atração para quem gosta de música eletrônica é o DJ Alok. A programação completa do festival você confere lá no site. Os ingressos da última edição, cancelada por causa da pandemia, ainda valem. Entre os dias 3 e 16 de novembro, eles podem ser trocados para qualquer dia do evento. Quem não puder ir ao festival nessas novas datas, pode pedir que o valor seja convertido em créditos e esse crédito pode ser usado em qualquer evento da produtora até o fim do ano que vem. E a partir do dia 18 de novembro, a venda de ingressos abre para o público em geral. Sabe que dia é hoje? Hoje é dia de celebrar São Judas Tadeu, é o santo das causas impossíveis. E o tradicional santuário do Cosme Velho, no Rio de Janeiro, voltou a receber fiéis. No ano passado, a missa foi transmitida pela internet e a igreja ficou completamente vazia. Claro, tudo por causa da pandemia. Ter fé para vencer os momentos difíceis. É o que faz a dona Lurtine ir à igreja de São Judas Tadeu no dia dele. Eu tive um problema na perna, que os médicos queriam até amputar minha perna. A minha madrinha foi fazer uma promessa com o santo, que ele é muito milagroso e você vai ficar boa. Eu fiquei boa também a perna. 28 de outubro é o dia de Judas Tadeu, um dos santos mais adorados do Rio. Afinal, ele é o santo das causas impossíveis. A dona Margarida frequenta o santuário no Cosme Velho há muitos anos e não deixa de agradecer nesse dia importante. Para mim é uma eterna gratidão e já recebi muitas graças pelo São Judas Tadeu. Hoje eu vim para agradecer. No ano passado, a pandemia deixou a igreja fechada na data de São Judas. Para o padre Valdecir, poder estar presencialmente com os fiéis faz o dia ser ainda mais especial. É uma alegria muito grande para nós
poder retomar as atividades, ainda que de uma forma muito cautelosa. A oração dele é muito bonita e diz daquelas coisas que parecem não ter remédio, ou seja, quando a gente não vê nenhuma luz no fundo do túnel, quando a gente não vê nenhuma saída. Então os fiéis vêm para cá por causa disso. Além de ser o santo das causas impossíveis, São Judas Tadeu também é muito conhecido por ser padroeiro do Flamengo. E olha, depois da derrota de ontem no Maracanã, teve torcedor vindo hoje aqui na igreja fazer uns pedidos para São Judas dar uma forcinha nos próximos dias. O jogo de ontem, infelizmente, deu tudo errado, mas a gente é flamenguista. Não, vou fazer um pedido para ele não abandonar o time, dar um apoio ao time. Esse ano, a igreja não teve a tradicional programação de missas de hora em hora. Como os protocolos de distanciamento foram mantidos, os fiéis puderam acompanhar as missas que aconteceram em horários mais espaçados ao longo da manhã. Hoje, a igreja fica aberta até às 10 da noite para receber os pedidos, as orações e os agradecimentos de todos os devotos. Me sentindo bem, como sempre fui, muito bem acolhido aqui, que é minha casa. 20 anos vindo aqui. Prometi para ele que enquanto eu vivesse, no dia de hoje eu estaria aqui. Meu pedido é saúde para todo mundo e um Natal e Ano Novo com comida na mesa dos brasileiros, né? O Brasil TV fica por aqui, lembrando que o Jornal Nacional começa às 8h30, horário de Brasília. Boa noite e até amanhã.